Quem é feliz? Quem é feliz? Quem é feliz? Quem é feliz? Quem é feliz eu quero ver ficar em pé. Quem é feliz eu quero ver bater as mãos. Quem é feliz eu quero ver bater o pé. Quem é feliz? Quem é feliz? Quem é feliz? Quem é feliz? Quem é feliz eu quero ver dizer olá. Olá! Quem é feliz eu quero ver dizer legal. Legal! Quem é feliz eu quero ver dizer Jesus. Jesus! Quem é feliz? Quem é feliz? Quem é feliz? Quem é feliz? Quem é feliz eu quero ver sentar. Quem é feliz eu quero ver levantar. Quem é feliz eu quero ver dançar. Quem é feliz? Quem é feliz? Quem é feliz? Quem é feliz? Quem é feliz eu quero ver pular. Quem é feliz eu quero ver rodar. Quem é feliz eu quero ver abraçar. Quem é corajoso, por favor levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Quem é corajoso, por favor levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Eu já tive medo de fazer a prova. Meu irmão já teve medo da escuridão. Muita gente tem medo de pesadelo. E quem teme sonho com bicho papão. Será que adulto também tem medo? Eu desconfio que tenha também. De barata, agulha e estar sozinho. Pra saber se ficar ou seguir além. Mas o problema não é ter medo. Eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor levante a mão. Pois todo corajoso já teve medo de montão. Mas o problema não é ter medo. Eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor levante a mão. Outra canção que traz coragem, guardada no meu coração. No coração. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, e dos bons espíritos. Pedimos que Deus nos abençoe com o entendimento da lição de hoje e que nos dê força para colocarmos em prática o que estão aprendendo com o Evangelho de Jesus e com a doutrina espírita.
nos abençoe e que possamos ser instrumento da tua paz e do teu amor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. O estudo de hoje é sobre a parábola do filho pródigo. Essa parábola foi uma história que Jesus contou para passar a mensagem do perdão, do acolhimento, do amor que Deus nos recebe quando verdadeiramente nos arrependemos dos nossos erros. E quando isso acontece, é como tivéssemos ganho um presente. É um presente afetivo. Mas para dar valor a esse presente, temos que ter olhos de ver. Vamos então abrir essa caixa para saber? Ué, esse presente não tem nada dentro. A caixa está vazia. Sabe por quê? Porque o essencial é invisível aos nossos olhos. Eles são os sentimentos bons que crescem dentro da gente. É como sementes que germinam, transformando-se em flor. Esses sentimentos crescem quando percebemos nos erros uma oportunidade de transformação, de nos tornarmos pessoas melhores. A gente percebe, toma consciência do erro e muda. Muitas vezes, precisamos passar por uma experiência dolorosa para crescermos. E Deus sempre nos acolhe quando, diante do erro, nos arrependemos. Ele nos abraça por sentir que assumimos a responsabilidade de tudo que fizemos. Ele não nos julga, não nos aponta o dedo, nos abriga e nos agasalha. Agora vamos assistir uma história que eu tenho certeza que vocês entenderão melhor. Vamos lá? Parábola do filho pródigo. Certo dia, Jesus contou uma história. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais moço se cansou das regras da casa de seu pai e resolveu abandonar o lar. Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte na herança. O pai não queria que ele fosse embora e ficou triste com o pedido do filho, mas resolveu lhe dar o dinheiro. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe para viver a vida do jeito que ele queria. A princípio, o rapaz possuía muito dinheiro e logo formou um grupo de novos amigos. Ele gastava dinheiro com festas, bebidas e vivia uma vida desperdiçando todo o seu dinheiro. Quando o dinheiro acabou, seus amigos o deixaram e ele ficou sozinho, sem dinheiro, sem amigos e sem um lugar para ficar. Nesse período, estava tendo uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Ele ia de um lugar para o outro, procurando algo para fazer. Algum trabalho, mas ninguém queria dar nenhum trabalho a ele. Depois de muito procurar e vaguear de um lado para o outro, as suas roupas estavam rasgando e ele não tinha onde ficar.
O único lugar que ele encontrou foi uma fazenda de criação de porcos. Era um trabalho horrível. Os porcos eram imundos e cheiravam mal, e o alimento deles era pior ainda. O rapaz, porém, estava com tanta fome que pensou em comer do alimento dos porcos. Então ele começou a pensar em seu pai e em seu lar. Quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Eu não tenho sido um bom filho. Não mereço que meu pai me receba de volta. Mas vou voltar e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então, ele saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu. Meu filho, meu filho! O pai o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Uma grande festa foi preparada para comemorar a volta do filho pródigo. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então ele chamou o empregado e perguntou: O que é que está acontecendo? O empregado respondeu: O seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Meu filho, vamos entrar, vamos participar da festa? Mas ele respondeu: Faz tantos anos que trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Porém, este seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com meretrizes. E agora ele volta e o Senhor manda matar um bezerro gordo? Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer uma festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu, e estava perdido e foi achado. Exatamente. Olá, galerinha do GEAL, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos conversar um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo, que a gente acabou de assistir um vídeo sobre ela. Bom, parábola é uma história contada por Jesus, e essa história tem ensinamentos nela, lições. Será que vocês conseguem adivinhar qual foi a moral, a lição dessa história? Primeiro, nós vemos dois irmãos, e um deles pediu para o pai repartir a herança. E o pai, muito generoso e bondoso, repartiu igualmente entre seus dois filhos. Esse, justamente que pediu, pegou a sua parte da herança e resolveu se mudar. Mudou de cidade e acabou gastando essa parte da herança de uma forma um pouco indisciplinada, né? Com festas, sem se preocupar com o dia de amanhã. Então, chegou uma seca, fome, e ele viu ali que não tinha mais dinheiro. Teve que começar a trabalhar para se alimentar. Ele passou por muita dificuldade, até que lembrou de seu pai, que era tão generoso e amoroso, até mesmo com seus funcionários. Não faltava alimento, tinha um teto, e ele resolve voltar para casa. Ao chegar em casa, ele encontra o pai dele. Pede abrigo, e o pai o perdoa e o acolhe. Lembram dessa parte? Emocionante, não é?
O pai dessa história representa quem pra gente? Deus, que é sempre amoroso e nos ampara, nos acolhe, independente dos nossos erros. E o filho, que a gente chama aqui de filho pródigo, esse pródigo, essa palavra, significa que é quem dissipa os seus bens, gasta muito, exagerado. E por isso, filho pródigo, ele se sente humilhado e mesmo assim ele tem a coragem de falar com seu pai. O pai recebe ele com toda a alegria e o convida e faz até uma festa, não é? Mas também tem um outro filho, o que ficou junto com o pai, que não gostou muito desse comportamento. A atitude dele foi egoísta, vocês não concordam? Até quando ele foi reclamar com o pai dele. O pai deu uma lição também de moral nele, que ele estava ali feliz com o retorno do filho. Então, não vamos ser igual a esse filho, que por mais que ele tenha ficado no seu lar, cumprindo os seus deveres, ele não agiu com bondade, com benevolência com seu irmão, que errou, como todo mundo erra, mas não soube acolhê-lo. Então, vamos guardar essa história bem juntinhos da gente para não repetir esses mesmos desvios. Vamos lembrar que sempre quando erramos, Deus é um Pai amoroso e vai nos acolher. E também que nossos irmãos, nossos amigos também erram. E para a gente não ser egoísta igual ao filho mais velho. Vamos também utilizar desse amor imenso de Deus e acolher uns aos outros. Tá legal? Beijo em todos. Deixo vocês com a tia Daisy. Tchau, tchau. Oi, queridos. Espero que esteja tudo maravilhosamente bem com vocês. E se não estiver, confie no Pai. No final, tá tudo certo. Hoje nós estamos estudando sobre a parábola do filho pródigo. E eu lembro que no vídeo, vocês devem lembrar também, né? Foi explicado o que era pródigo. Pródigo quer dizer aquele que gasta tudo, que não pensa no dia de amanhã. E foi o que aconteceu nessa história. O filho, ele chegou para o pai e disse que queria o dinheiro que lhe cabia, né, da herança, que ele ia viver a vida dele. E o pai deu a ele. Ele foi embora, né, o filho, para bem longe, sem pensar no dia de amanhã, gastou tudo, né, com festas, com bagunça, não pensou no dia de amanhã, não economizando nadinha. Até que um dia o dinheiro acabou. Claro, era de se esperar, mas ele não pensou nisso, não é? E aí, coitado, é o que acontece. Quando a gente não pensa no dia de hoje, a gente acaba se arrependendo. E aí, o filho, então, procura voltar para casa. E aí, quando o pai vê esse filho de longe, vendo ele chegando, né, cansado, sujo, nota-se que ele estava com fome, carente de tudo, depois de tanto tempo, longe do carinho, do aconchego, da família desse pai. E ele o recebe de braços abertos, manda até fazerem um banquete. O outro filho, porque esse pai tinha 2 filhos, reclamou, porque ele estava ali o tempo inteiro com ele. E esse pai disse que o outro estava perdido e agora ele havia retornado, havia entendido que o melhor é estar em família, é fazer o correto. Acho até que o outro irmão, né, compreendeu que quando nós voltamos os nossos olhos, o nosso coração para ele, para nosso Pai, somos acolhidos com muito amor, porque ele nos ama, nos acolhe, nos perdoa.
Ele não perdoa o nosso erro, mas ele nos perdoa porque ele sabe que erramos porque ainda não aprendemos. E a partir do momento que a gente percebe que errou, a gente faz o caminho de volta em direção ao certo, em direção a ele. E o que ele faz? Ele abre os braços e nos acolhe. A nossa atividade de hoje será isso, o acolhimento do Pai. Claro que esse aqui é o Pai terreno. Estão vendo aqui? Aqui eu aproveitei folhas, sempre falo isso com vocês. Tá vendo aqui, ó, essas mãozinhas? Vou mostrar aqui, ó. Quando nós fazemos assim, olha, com as mãos. E foi isso aqui, ó. Quando a gente acolhe. Quando às vezes a gente abraça o outro, a gente não faz assim, ó, bem nas costas do outro. Então, a gente acolhe o outro dentro de um abraço. E é isso que o Pai, Deus Pai, faz conosco. O nosso Pai terreno também. É assim, olha. Deixa aí, tá vendo que os dedos estão entrelaçados, né? Olha. Foi assim. Aqui foi a cabeça que eu fiz, do tamanho de um copo, né, da boca do copo. Desenhei, agora eu acho que eu aprendi a fazer um rostinho bonito. Só ir fazendo assim as ondinhas, para fazer o cabelo, ó, o olhinho. 5 risquinhos, que eu aprendi a ficar mais bonitinho. 5 risquinhos, né, o nariz assim meio arredondadinho e a boquinha, ó, bem assim, puxa bem para cima que fica mais bonito. E a gente faz um pouquinho de pescoço, que é para poder colar, tá? Então, a mãozinha, que não precisa de muito pulso, aqui é só aqui. Depois a gente junta os dedinhos e ficamos aqui, ó, no abraço do Pai. Então, vou mostrar agora para vocês. Achar aqui o celular. Pronto. Então, nós vamos precisar de 2 folhas. Dobra bem, ó, a folha, passa bem o dedinho, e aí ou você utiliza a tesoura sem ponta, ou corta com a mãozinha, mas aí tem que passar bem o dedinho para formar bem o vinco. Aí, já fiz errado, não corta aqui não. É aqui, ó. Desculpa, tá? É desse jeito aqui, na metade aqui, ó. A gente aí corta e aí vamos lá. Faz a cabeça. Aqui. Ó. Pronto. O olhinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O nariz e a boca. Depois você pinta, tá bom? Depois você vai recortar aqui, ó. Você pinta e recorta aqui.
onde você fez um pedacinho de pescoço. Lembrando que a tesoura é sem ponta, até mesmo para nós os adultos é até o melhor. Na outra folha que você tem, você vai colocar aqui, ó, sua mãozinha, abre bem os dedinhos, mas assim. Contorna. A outra mão também. Pronto, aqui, ó. Depois você recorta. Tem que ter um pedacinho só de pulso. Você recorta e cola. Cola aqui as mãozinhas e a cabeça, como eu havia mostrado. Depois você junta os dedinhos. E aqui, ó, estamos no abraço, no acolhimento de Deus, nosso Pai. Beijos, amores, fiquem com Deus. E levemos nossos pensamentos a Jesus e as nossas intenções em agradecimento por estarmos reunidos em Teu nome, compartilhando esse estudo, nos esclarecendo sobre o acolhimento, sobre o perdão, mas sobretudo sobre o amor. Ampara-nos, Senhor, e também te pedimos que renove em nós o propósito do bem, nos envolva em bons pensamentos e em boas atitudes. Esteja conosco durante essa semana, em nossos lares, em nossos trabalhos. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Jesus. sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. Ia sem destino, mas o amor não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria
alegria que nos faz chorar e sofrer sorrindo sem temor, sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz. Sem saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. Ia sem destino, mas o amor não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que nos faz chorar e sofrer sorrindo sem temor, sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz. Já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Sei que passará por aqui. Sou pequeno e não posso ver sua estatura. Tento à frente e procuro encontrar um lugar de onde o veja, numa árvore ao céu, me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar-te a visão. Levantando teu olhar, tu me vês em meu lugar, me convidas a cear, em minha casa vais entrar. Oh, não mereço, sou Zaqueu, mais um servo no engano. Sou um publicano, se destituir a quem
tempo já se passou e ainda estamos aqui a repetir velhas lições em nosso olhar, a mesma dor. Jesus, hoje ainda no monte estás, esperando por nós, e a tua voz ainda está no ar, perfuma a imensidão. Mestre divino, acende em nós a imensa luz do teu sublime amor. Nossos passos ainda estão 2000 anos atrás, ainda não sabemos onde ir, o que fazer de ti, Mestre divino. Nos ensina a viver, em ti encontrar a paz, eterna paz. Avisos de novembro. Dedo, Departamento Doutrinário. Estudar para compreender. Compreender para amar. O estudo espírita conduz o discípulo ao esclarecimento, que é base de segurança, condição essencial à paz. O SEM oferece vários cursos doutrinários. Os cursos estão sendo realizados no modelo online. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal O Ceareiro de Miguel. Informações pelo WhatsApp com Nilza 987861201. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Evangelização Espírita da Criança e da Família. Todo sábado às 15 horas. Todas as atividades estão sendo realizadas virtualmente. Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, MEPA. Nossa mocidade retornou ao presencial temporariamente em um novo dia e horário. Domingo, das 9 às 10h30. Evangelização de bebês, de 0 a 3 anos. Escolinha de Evangelização Vicente de Paulo, de 3 a 12 anos. Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, de 13 a 21 anos. E Setor da Família,
aberta a todos que queiram participar. Informações pelo WhatsApp com Miriam, 997969017. DEA, Departamento Assistencial. Mãos que doam amor nunca ficam vazias. Recebimento de doações no SEM, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13 às 16h30. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Caso prefira contribuir financeiramente para a aquisição desses itens, bem como das mensalidades ou doações, sua contribuição pode ser feita por Pix no CNPJ 42982-901/0001-07 ou depósito em conta corrente do Centro Espírita Miguel, mesmo CNPJ, Banco do Brasil 001, Agência 1524-5, conta corrente 130025-3. É importante que as operações sejam informadas por e-mail sem@tesouraria.gmail.com ou pelo WhatsApp 991586760. Apadrinhe uma criança neste Natal. As fichas de cadastro e maiores informações com Carmélia no DEA. WhatsApp 992432206 ou pelo e-mail carmelia.maia.fonseca@gmail.com. Precisando conversar? Você não está sozinho. Procure nosso atendimento fraterno. Atendimento fraterno presencial, domingos de 9 às 10 horas e às quintas-feiras de 13h30 às 14h30. No virtual, faça um agendamento pelo WhatsApp 21 959049094 ou pelo e-mail sem.atendimentofraterno@gmail.com ou ligue para 21 975062671 às terças-feiras de 9 às 11 horas. Campanha de irradiação pela paz. CERJ, 15º CEU. Todas as terças-feiras às 9 horas no canal do YouTube do 15º CEU CERJ Oficial. Retornamos ao presencial e o uso da máscara é opcional. Reuniões públicas, domingos às 9 horas e às quintas-feiras às 14h30. Fluidoterapia, às terças-feiras às 19h30 e às quartas-feiras às 9 horas. Prece da Saudade. Retornamos ao presencial em novo horário, às quintas-feiras às 18 horas. Acompanhe nossas reuniões pelo canal do YouTube. Fluidoterapia, às terças-feiras, 19h30, e a reunião pública, sextas-feiras, às 20 horas. Olá, boa noite, amigos queridos. Mais uma vez,
aqui poder estar juntinho de vocês. Eu, Kátia Mondaini, venho trazer para vocês a nossa atividade da casa de hoje, né? As nossas reflexões. Quem vai nos trazer esse estudo dessa noite será a Fátima Queiroz, uma grande contribuidora da nossa casa. Ela vai trazer o tema verdadeira propriedade, mas anterior ao seu estudo, nós vamos ouvir através da voz da Clara a página de abertura, tá? Bom, é Jesus entrando em nosso lar, isso é muito bom, né? Nos conforta bastante. Queríamos também dizer que nossa casa voltou ao presencial, vocês já devem estar sabendo, aqui na Rua Glaziu, número 265, no bairro da Abolição. Então, as reuniões, fluidoterapia, que acontece às terças-feiras, 19h30, quarta-feira, 9 horas da manhã, já estão no presencial. Prece da Saudade, novo horário, às quintas-feiras, às 18 horas. Reunião pública sempre quinta-feira, 14h30. E tem também domingo, 9 horas da manhã. Atendimento fraterno também temos o presencial, tá? Nessas duas reuniões públicas, de quinta e domingo. O GEAL está sempre conosco. Esse trabalho das evangelizadoras é importante, né, para as nossas crianças, então vale a pena. E a nossa reunião de sexta sempre online, aqui para atender aqueles que têm uma distância maior do nosso bairro, então consegue nos acompanhar de forma online, tá bom? Temos aí também a descrição no vídeo de todo o trabalho que a casa desenvolve, nossos cursos e muito mais, né? As músicas da ambiência e muito mais. Muito bom ter vocês todos aqui. Vamos abrir nossos corações para o nosso estudo começar, as nossas reflexões. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. As nossas recepcionistas estarão aí no chat para qualquer dúvida que possa surgir. Fiquem conosco, graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 149. Propriedade. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Mateus, capítulo 19, versículo 22. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma, como força de elevação. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus, que lhes concederá de acordo com seus méritos. Essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietação e tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus.
Boa noite, amigos. Mais uma noite, após sermos acariciados através da ambientação que nos foi oferecida, vamos aproveitar e manter os nossos pensamentos juntinhos ao nosso Mestre Jesus, fazendo assim uma corrente de vibração, elevando até o nosso Mestre, primeiro para agradecer essa oportunidade de estarmos aqui para mais uma noite de reflexão em nossa reunião pública, mas também para pedir, ó Jesus, nosso Mestre querido, que cada um de nós possamos, através das reflexões dessa noite, ser acolhidos como tuas próprias palavras, que serão trazidas através do companheiro ou da companheira dessa noite. Uns ensinamentos, Senhor, que confortarão nossos corações, mas te pedir, ajude-nos para que possamos abrir para essas reflexões e deixar que elas penetrem em todo o nosso ser, para que possamos, Senhor, verdadeiramente agir como Tu espera de cada um de nós. A necessidade, Senhor, de mudar, de refazer a nossa rota em prol da paz que tanto almejamos. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Boa noite. Eu sou Fátima Queiroz, vou fazer minha autodescrição. Eu tenho a pele clara, tenho olhos e cabelos castanhos escuros. Eu estou com óculos, um aro rosa e estou com uma blusa preta de manga comprida e por trás de mim tem um armário branco. Hoje me coube o tema A Verdadeira Propriedade. Esse tema ele tem um item específico no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. É um capítulo que trata e traz algumas passagens evangélicas a respeito do uso da riqueza, das questões relacionadas à riqueza, muito atual, né, como todo o Evangelho, né, perfeitamente possível, né, de aplicação das nossas vidas. E também o Livro dos Espíritos traz algumas considerações a respeito, além de outros autores. Então, nós vamos conversar um pouco sobre essas contribuições que Kardec e outros espíritos nos trouxeram. Bem, nós vamos utilizar inicialmente 3 questões que estão contidas no Livro dos Espíritos, lá na Lei de Justiça, Amor e Caridade, e que tem o subtítulo Direito de Propriedade. Então, a primeira questão está posta da seguinte forma: tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Não disse Deus, não roubarás? E Jesus não disse, dai a César o que é de César? E aí Kardec faz um comentário. O que por meio do trabalho honesto o homem junta, constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e de viver. Então,
nós entendemos aqui que é justo usufruir do que se obtém pelo trabalho digno, pelo trabalho honesto, porque isso implica em fruto pessoal, a partir do esforço, da dedicação, da vontade de realizar. Então, pode-se bem usar, né, esse resultado material e não se precisa ter vergonha ou constrangimento do que se consegue obter e usufruir, porque isso constitui um direito. E aí nós vamos depois conversar um pouco mais sobre as questões que envolvem o egoísmo, né, o exagero, o apego e outras questões que estão diretamente envolvidas sobre o usufruto daquilo que nos chega, né, como empréstimo de Deus. E aí nós vamos continuar, né, na questão 883, é natural o desejo de possuir? Sim, mas como o homem deseja possuir para si somente e para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. E na 884, qual o caráter da legítima propriedade? Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. E aí a gente começa então a refletir qual é a medida dessas aquisições, desse usufruto. Porque nós vemos, por um lado, uma busca exagerada, excessiva, ambiciosa para a acumulação. Uma coisa é se ter, e a gente já comentou na primeira questão, né? É natural que a gente queira usufruir de conforto, de oportunidades diversas, né? Daquilo que a gente pode obter como fruto do trabalho. No entanto, aí algumas questões se colocam. Será que eu estou sabendo qual é esse parâmetro entre o usufruto natural como um direito e o egoísmo? Será que a minha ambição ela está me cegando para as necessidades do meu próximo? Será que eu tenho utilizado também esse fruto do meu trabalho de uma forma também caridosa, que eu possa assim, contribuir também com a melhoria da vida de outros irmãos que estão ao meu redor? E mais ainda, das pessoas que muitas vezes são subordinadas, eu estou me valendo da exploração de outros para que eu possa acumular mais? Eu negligencio de outros deveres junto à família ou mesmo junto ao trabalho que eu desempenho apenas para que eu possa acumular recursos? Então, essas questões, elas também precisam fazer parte dessas nossas reflexões, porque não é apenas eu obter, mas obter de forma lúcida, sensata e ter uma aplicação também coerente com os meus valores, porque se os meus valores estão voltados para a ambição a qualquer preço, eu nunca vou achar que eu estou sendo egoísta, não é? Mas se eu considero que eu tenho um papel também no mundo, junto à minha família, se eu considero que eu também tenho que dispor de tempo para a educação dos meus filhos, para conviver com os meus familiares, para assistir, né, de forma, né, caritativa a outros, ter tempo para ouvir, para conversar com os amigos, visitar um doente. Então, é esse contexto, né,
que envolve o trabalho, a acumulação, ele é um contexto que merece muita reflexão. Porque muitas vezes, sem perceber, nós vamos nos enredando em situações de egoísmo, sem que a gente nem se dê conta. E daqui a pouco a gente está envolvida com tantas obrigações para dar conta, né, de uma projeção social, um acúmulo de bens, né, uma exibição, né, enfim, né, material, de posses, que nós vamos negligenciando outros aspectos muito importantes, né, da nossa existência. Achei interessante nós trazermos aqui as reflexões dessa parábola, né, do rico insensato, que diz assim, está num contexto, né, disse-lhes a seguir esta parábola. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente, que se entretinha a pensar consigo mesmo assim, que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem, que insensato és. Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Então, essa parábola, ela é muito ilustrativa do que a gente vem conversando, né, sobre a questão da acumulação. Porque tudo o que nós acumularmos de ordem material ficará. Nós não poderemos levar para o mundo espiritual os bens materiais, né? E a gente vai observar, né, que muitas heranças que vêm em função de trabalho honesto, né, e muito sacrifício, e essas heranças, quando vão para as mãos dos filhos, muitas vezes elas são mal administradas e se perdem, né, e chegam até a ruína. Então, a parábola, ela fala dessa transitoriedade da vida material e da vigilância necessária para o desapego da avareza, né, da acumulação de bens e do egoísmo. Então, ela é simbólica nesse sentido, da questão do apego material, ela é bem clara, né, nesse sentido, porque é acumular além do que lhe é necessário, né? Quando nós sabemos que a ação da caridade é justamente dispor até do que nos é necessário, né? Então, eu achei importante a gente ter oportunidade de refletir sobre esse ensinamento de Jesus, que é tão próximo do que nós estamos, né, refletindo hoje. Então, Espírito Joana de Anjos, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela traz no capítulo Avareza algumas considerações. Então, ela diz assim: mais importantes, porém, do que esses bens amoedados, acumulados em arcas ou bancos, são aqueles de ordem emocional, espiritual, moral e social. A inteligência, que sabe administrar a existência corporal, e aí a gente está falando não só da inteligência cognitiva, mas também da inteligência emocional, né?
A memória, que se encarrega de arquivar as experiências, as tendências para o bem, o bom, o belo, o eterno. Os sentimentos de dever, que decorre da consciência, que atua em consonância com as soberanas leis da vida. Então, a gente reflete aqui, né, que esses bens, né, que transcendem a questão da posse material, eles fazem parte da convivência que nós teremos na vida atual. Nós não precisamos ficar trancados em casa, né, ou em qualquer lugar, evitando, né, as tentações, as situações que nós podemos vir a agir de forma equivocada, porque nós precisamos da convivência, porque não aprendemos só por meio da instrução. Quando se fala aqui, né, da inteligência, nosso conhecimento que nós vamos levar são também essas experiências vividas nas nossas relações sociais, no trabalho, que conseguimos aprender, os talentos que nós conseguimos desenvolver nessa reencarnação, as ações voltadas para o bem, os ideais de progresso individual e coletivo que nós lutamos para desenvolvê-los, né? Então, esse conjunto, esses sentimentos aqui, como ela coloca, né? O sentimento do dever, né? Eu estou agindo no meu dia a dia de acordo com a minha consciência, né? Nessa busca que eu tenho de estar cada vez mais me aproximando do cumprimento das leis de Deus, dos ensinamentos de Jesus. Então, essa propriedade que nós queremos desenvolver para nos acompanhar ao longo da nossa condição de espírito imortal, né? Então, agora nós vamos comentar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título A Verdadeira Propriedade. Então, está escrito assim: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Então, vamos falar um pouquinho do usufruto, que nós vemos assim, né, que o que é temporário e material, ele deve estar a serviço dos valores espirituais, e não ao contrário. E aí nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, na questão, lá na parte das virtudes e vícios, onde Kardec vai perguntar aos espíritos, entre as virtudes, os vícios, o que seria mais característico da imperfeição, sinal de inferioridade, né? E aí os espíritos respondem que é um interesse pessoal, porque muitas vezes uma pessoa parece que é uma pessoa de bem para o mundo, né? Ele já reúne algumas qualidades e parece que então é uma pessoa de bem, mas se passar por uma prova que vá afetá-lo, o seu interesse pessoal, muitas vezes ele se revela então com uma outra forma de comportamento. A questão do desinteresse pessoal, dizem os espíritos, é tão rara que quando isso é visto, é até considerado como um fenômeno. E a gente não pode deixar também
de perceber que a posse material, né, se ela é obtida de uma forma idônea, ela pode ser um meio importante para soluções desejáveis no campo da educação, da saúde, do bem-estar e de tudo que possa representar progresso justo para os indivíduos e para as coletividades. Nós vemos pessoas com posses que dedicam, né, grande parte, às vezes, dos seus recursos para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, das pesquisas voltadas para a área da saúde, do bem-estar das coletividades, e, em menor proporção, aquelas pessoas que retiram de si mesmo, das suas possibilidades, para fazer ações de caridade. Então, ter a posse de recursos materiais não é algo que deve ser abominado, né? E o Evangelho não traz isso em nenhum momento. O Evangelho traz a questão da acumulação, do egoísmo, de se deixar levar, porque é uma prova difícil, a prova da riqueza é uma prova difícil, né? E que muitas vezes desvia de uma conduta, né, voltada, né, para o desenvolvimento de ações, né, alinhadas com os valores do Cristo, com os seus ensinamentos. E aí, quando ele vai falar aqui, né, que o que a gente vai levar, como a Joana de Ângeles a gente já tinha comentado, né, no slide anterior, né, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais, que são questões que exigem de nós o esforço, exige de nós a perseverança, né, a persistência, para que a gente possa fazer bom uso. E se os recursos materiais podem auxiliar nesse sentido, de forma coletiva, olha que coisa boa, não é? Se nós podemos auxiliar outros a desenvolverem, né, esses aspectos que vão ficar como bens permanentes para essas pessoas, olha que coisa maravilhosa, não é mesmo? A experiência de uma passagem de Jesus com Zaqueu, né? Essa passagem está no Evangelho também, e Zaqueu era um publicano, coletor de impostos, era desprezado, era judeu e era desprezado pelos judeus, porque ele coletava impostos para o Império Romano, né? Então, e ele também enriqueceu com essa atividade. Então, ele era um homem que era rico, e tinha muito conforto, tinha muitos empregados, mas era um homem que vivia muitos preconceitos, né? Porque ele era detestado da sua raça, né? E aí, ele, quando sabe que Jesus estava se aproximando, né, da sua cidade, ele sobe, então, numa árvore. E essa cena que está aqui é justamente do momento em que, apesar de ter uma multidão em volta, Jesus o vê em cima da árvore e diz para ele que ele desça, e porque Jesus iria à sua casa à noite. Vocês imaginam o que é isso para um homem que era vítima de preconceito em razão da sua atividade, né? Receber de Jesus essa demonstração de ausência de preconceitos, né? De aceitação, porque Jesus,
embora não, para Zaqueu, ele era só mais um naquela multidão, mas Jesus o reconhece, né, na sua intimidade. E a gente vai entender um pouquinho mais por quê. Esse trecho que nós vamos ler, ele se refere a um texto do livro Pelos Caminhos de Jesus, que foi ditado pelo Espírito de Amélia Rodrigues, Espírito Amélia Rodrigues. E ela traz uma ampliação. O texto do Evangelho, ele é um pouco mais sucinto. E ela traz uma ampliação. Eu peguei só alguns trechos, né, para a gente não ficar cansativo, mas acho importante a gente trazer isso, né? Então, o texto é o inesquecível diálogo do livro Pelos Caminhos de Jesus. Quando o silêncio desceu sobre a residência do Nababo, após a ceia lauta, marcada pelos gestos de ternura, Zaqueu, emocionado, agradeceu ao mestre e, não podendo sopitar o que lhe encontrava estrangulado na garganta, expôs: todos ou quase todos me odeiam. Havia indecisão na voz e embargamento da emoção. Aquele era, no entanto, o momento mais significativo da sua vida. Estimulado pela radiosa expressão do Rabi, prosseguiu: a ninguém nunca prejudiquei e procuro ser justo. Sem embargo, me caluniam e agridem com palavras ásperas e olhares de reserva. Senhor, dize-me, tu que tudo sabes. E Jesus responde: Zaqueu, o dinheiro e a fortuna não são bons nem maus. O uso que deles se faz, a direção que se lhes dá, é que os torna nobre ou desventurado. O dinheiro fomenta o progresso da sociedade, equilibra a família, dignifica o homem, estimula a fraternidade, gera alegria e estrutura a esperança. Abençoada seja a riqueza que gera paz, a moeda que liberta do sofrimento, o dinheiro que impele a felicidade, o recurso que santifica no exercício do desprendimento e na ação do bem. Então, Zaqueu, no momento da ceia, e isso está no Evangelho, ele diz, né, que Senhor, doa metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com outros 4 tantos. E aí, depois desse encontro com Jesus, a psicografia de Ivone Pereira, no livro Ressurreição e Vida, ditado pelo espírito Leon Tolstói, conta a continuidade da vivência de Zaqueu junto ao Evangelho. Depois desse encontro na sua casa com Jesus, ele passa a seguir os apóstolos para, depois, né, da crucificação de Jesus, ele passa a seguir os apóstolos e aprende os ensinamentos de Jesus. E ele mesmo depois passa a ser um divulgador, né, dos ensinamentos cristãos. Ele, nessa partida dele para esse novo momento da sua vida, ele sai do trabalho, né, que ele tinha como publicano, como coletor de impostos. Ele pega metade, isso está nesse livro, Ressurreição e Vida, ele pega metade dos seus bens para deixar com a família em condições de sobrevivência e distribui o restante para os pobres. E ele sai, então,
numa missão de aprendizado, né, e de auxílio a tantos outros necessitados, entendendo que era preciso transpor aquele momento que ele vivia, né, de acumulação de bens. E esse encontro de Jesus o marca para sempre. Então, eu quis trazer assim sucintamente, porque é muito linda a história de Zaqueu, reunindo esses ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, da Amélia Rodrigues e de Leon Tolstói, para que a gente compreenda essa transição que foi feita por esse espírito de uma vida, né, de acumulação, de muita riqueza, mas ele já tinha uma essência que é muito interessante, que a gente não vai poder entrar em mais detalhes aqui, mas eu sugiro que leiam essa bibliografia que eu citei, mas ele já tinha uma essência de bondade dentro dele. Então, para mostrar assim, uma oposição àquela parábola que nós estudamos anteriormente, né? Vamos voltar aqui a um trecho do Evangelho, que é de um outro espírito. A primeira mensagem que nós lemos mais atrás é do Pascal, e essa é do espírito que se identifica apenas como M, né? Então, para a gente ir fazendo uma síntese para o nosso encerramento. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem, senão o usufrutuário, o administrador, mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Se há riquezas legítimas, são estas últimas, as que provêm do trabalho, quando honestamente conseguidas, porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Contas serão pedidas até mesmo de um único ceitil mal ganho, isto é, com prejuízo de outro. E aí mais um trecho. Poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida, sem ter de prestar contas? Não. Permitindo-lhe que a adquirisse, é possível, haja Deus tido em vista, recompensar-lhe no curso da existência atual os esforços, a coragem e a perseverança. Se, porém, ele somente as utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se lhe tornaram causa de falência, melhor fora não os ter possuído, visto que perde de um lado e o que ganhou do outro, anulando o mérito de seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Então, aqui ele vai falando, então, né, de que é preciso a gente pode ir concluindo, né, a importância de se viver com desapego e não confundindo, né, a imprevidência ou negligência. Não tenha imprevidência e negligência não está relacionada a desapego. O desapego é no sentido da gente não valorizar demasiadamente e ficar preso a esses ganhos, a essas questões materiais, mas ter um uso coerente e sensato dessa propriedade material. As situações de exploração dos que estão subordinados, a remuneração injusta, ou o desperdício nosso do que falta ao outro e tantas outras ações que a gente precisa ir reavaliando, né, para que a gente tenha um uso adequado da propriedade material. Eu trouxe aqui um trecho da Diretrizes para o Êxito,
ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, no capítulo Consciência Alerta, né? E trouxe essa imagem, né, de um homem olhando para si mesmo, né? Então o trecho diz assim: cuida-te interiormente, arquivando melhor ao teu alcance na consciência. Ama-te, respeitando-te e agindo de maneira que não te envergonhes de ti mesmo quando submetido ao crivo da consciência. Age conforme as diretrizes enobrecedoras do Evangelho de Jesus e estarás cuidando da tua consciência vigilante que te impulsionará para a felicidade ou te reterá nos grilhões fortes do recomeço pelo sofrimento. Então, esse cultivo dos valores espirituais, da inteligência, das nossas qualidades morais, de reter na nossa consciência o que for de melhor no aprendizado, nas vivências da experiência que nós estamos tendo nesse momento, porque é a nossa consciência que nos acompanhará e nos indicará na vida futura os aspectos que foram relevantes para o nosso aprendizado espiritual. Então é importante que a gente adquira o hábito de fazer essa reflexão íntima, como a Joana nos orienta aqui, né? Que a gente se cuide interiormente, que a gente se respeite, se ame, reflita sobre as ações, para que a gente não se envergonhe de nós mesmos, né? Levando como propriedade o melhor possível dessa reencarnação. Encerrando a nossa exposição, eu trouxe um trechinho da questão 918 do Livro dos Espíritos, Caracteres do Homem de Bem. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito, de que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus, que lhes deu, também lhes pode tirar. Então é importante a gente ter sempre isso em mente, né, para que nós possamos usar as nossas possibilidades com essa responsabilidade, no sentido de que a gente possa gerar o bem, possa gerar o progresso, que a gente possa gerar a caridade, a assistência, dentro das nossas possibilidades, é claro, mas dentro dessa visão, né, que Jesus nos traz sempre da não acumulação, do uso adequado, sensato, lúcido e equilibrado. Que nós possamos acumular muita propriedade nessa encarnação, o máximo que a gente puder, né? Desenvolver a nossa inteligência, desenvolver a nossa boa essência, porque a essência é ótima. Então, essas sementinhas que estão dentro da gente precisam brotar, né? Precisam brotar para o bem, para o belo, e que a gente possa ter uma encarnação muito proveitosa, levando essa propriedade real conosco. Uma boa noite para todos e um grande abraço. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, nesse momento de encerramento da reunião, queremos agradecer por todo o amparo que recebemos nessa noite, desde o preparo do estudo até esse momento em que unidos vibramos em Teu nome, refletindo sobre os Teus ensinamentos, refletindo sobre essas lições
que tu, Jesus querido, e os amigos que são portadores da tua mensagem também trouxeram até nós para que possamos melhor aproveitar cada experiência vivida no plano material. Obrigada, Senhor, por esta casa bendita que nos acolhe, nos orienta, nos assiste nos momentos mais difíceis. E rogamos que essas vibrações que percebemos nesses momentos, possam ser levadas a tantos irmãos que precisam do amparo, do consolo, da esperança restabelecida. Obrigada, Senhor, por podermos estar nos reunidos na noite de hoje. Graças a Deus. Quão imenso e generoso é o nosso Pai, que nos dá sempre uma nova chance de começar, e nos mostra o caminho para ser feliz, e perdoa quantas vezes precisar. Tudo aquilo que você pode tocar e o que não se pode ver, Ele criou. O universo oferece a nós para merecer. Ele pede simplesmente o nosso amor. Em algum lugar Ele está esperando por você, E vivi contando os dias pra te ver. e você pode crer que Ele está esperando por você. Como um filho que partiu, todos os bens gastou, mas um dia arrependido ao Pai voltou. Em algum lugar Ele está esperando por você, E vivi contando os dias pra te ver. e você pode crer que Ele está esperando por você.